entrando ao vivo agora pelo Facebook, YouTube e Instagram, e vamos orando para que essa transmissão dê tudo certo, já que anteontem não deu, mas ontem deu, né? Ontem Deus ajudou e graças a Deus foi tudo bem. Então, para que tudo dê realmente certo e tudo fique bem, tudo ocorra bem, vamos orar logo de imediato. Querido Deus, abençoe esta transmissão ao vivo pelo YouTube, Instagram, Facebook. Permite que nossos internautas, tanto neste momento quanto depois, quando vierem assistir este vídeo depois de pronto, que a bênção que estamos recebendo agora seja a mesma que eles recebam no momento que o assistirem. Toma-nos em tuas mãos e une-nos com teu Santo Divino Espírito. E, por favor, dá-nos a tua presença para juntos sermos inspirados, iluminados e recebermos inteligência e sabedoria, e também termos nosso coração transformado para honrarmos com a nossa vida o teu nome. Te pedimos por tua graça sobre nós, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então vamos lá à nossa história de hoje. Hoje nós temos um tema muito legal, muito interessante, e o tema de hoje é Israel, antro de conspirações. Nós vamos ver a virada de poder contínua das famílias em Israel. É interessante que, no caso de Israel, quando uma família se prostituía, descambava para a idolatria, Deus via o fim desde o princípio e dizia logo: vocês vão perecer. E os amaldiçoava. E dizia: sua família inteira vai desaparecer, vai ser destruída. Quando isso acontecia, não acontecia porque Deus havia dito, porque Deus havia profetizado. Acontecia porque seria uma consequência natural da vida que essas pessoas estavam vivendo. Mas o triste na história é que no momento em que mudava o poder, a família que assumia o poder, no lugar de se tocar e fazer diferente, e serem diferentes, agir de forma diferente, eles agiam da mesma forma, faziam a mesma coisa. Era isso que era triste. E daí o resultado também era o mesmo. O resultado era igual. O mesmo que Deus havia dito que ia ocorrer com um, acabava também acontecendo com o outro. Não tinha muito para onde correr. E era isso que era triste. Mas vamos à nossa história de hoje, em 1 Reis, capítulo 15, com o tema Israel, antro de conspirações. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Abissalão. Veja você, Abias se casou com a prima, porque se Maaca era filha de Absalão e ele era filho de Roboão, eram então primos de segundo grau, porque Absalão era filho de Davi, Roboão era neto de Davi. Então, eita aqui, deixa eu consertar aqui essa bateria, está descarregando o computador, aí ninguém merece, né? Eu espero que com a carga que o celular está ali para trabalhar tranquilo. Pronto. Problema resolvido, o computador já está normal de novo. Então veja você, olha só que situação. Roboão era filho de Salomão. E o filho de Roboão, no caso Abias, que o sucedeu no trono, acabou se casando com a filha
Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ah, sim, agora sim eu entendi. Abias, ele era resultado da união entre Roboão e a filha de Absalão, chamada Maaca. Agora sim, agora está certo. Então veja. Poxa, parece que eu estou com problema no Facebook de novo. Que situação. Não tenho certeza, vou deixar como está. Então vamos lá. O que acontece? O nosso amigo Roboão havia se casado com Maaca, filha de Absalão. Absalão era filho de Davi. Então Roboão, que era sobrinho de Absalão, só que Absalão já estava morto, né? Ele acabou se casando com a filha de Absalão, Maaca. Sendo assim, ele se casou, na realidade, com a sua prima, Roboão. Se Roboão era filho de Salomão e Maaca era filho de Absalão, então ambos eram primos. E eles se casaram. Abias, então, era o resultado do relacionamento entre 2 primos. Um filho de Salomão e outro filho de Absalão. Agora sim. Pronto, agora deu para entender direitinho essa história. Sendo assim, Abias era sobrinho de Absalão, né? É isso? Era sobrinho de Absalão e casou com a prima. Sobrinho de Absalão. Vamos lá. E reinou 3 anos em Jerusalém. Abias reinou 3 anos em Jerusalém. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido, que Roboão havia cometido no caso. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto for o coração de Davi, seu predecessor. Então ele dava as mãos para o diabo e também para Deus, né? No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém. Então, o Senhor, o Deus de Davi, né? Concedeu a Davi uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Quer dizer, apesar dos pecados de Abias e de Roboão, Deus preferiu mantê-los no trono, não retirou, não permitiu que houvesse represárias contra eles, nem levantes, nem conspirações no poder em Judá. Todo o povo ainda continuava unido, pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, do Hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. Abias ainda não estava no trono. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações estão escritos. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa foi o seu sucessor. Dá para perceber aí que Abias, quando ele entra no trono, ele já entra com uma certa idade. Não se diz aqui por qual motivo ele só reinou 3 anos. Chegou Marta aqui, seja bem-vinda, Marta. Aqui não está sendo dito porque Abias reinou somente 3 anos, mas o fato é que ele reinou somente 3 anos em Judá, e aí então morreu. E quando ele morre, o seu filho o sucede, no caso, Asa. Asa foi o sucessor dele. Agora, olha a diferença do reinado de Roboão e Abias para o reinado de Asa, que é neto de Salomão, né? Eu acho que já é tataraneto de Salomão aqui. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá. Porque Abias era neto de Salomão, já que era filho de Roboão, então era neto de Absalão. Asa era filho de Abias, então era tataraneto, era bisneto,
de Salomão. Davi era seu tataravô, no caso. Era tataraneto de Davi. Eita, que esse negócio de parentesco é uma loucura, né? Mas é isso. Eu estou fazendo isso para você entender o que está mais à frente, para facilitar mais a sua vida. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá. Veja que o período do reinado de Abias e de Asa está dentro do período que Jeroboão em Israel estava reinando, estava no trono de Israel. E Jeroboão parece que reinou somente 22 anos, alguma coisa assim. Vamos ver mais adiante. Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Perceba aqui, olha a diferença entre o período que Roboão foi rei em Jerusalém, o período que Abias foi rei em Jerusalém e o período que Asa foi rei em Jerusalém. Salomão reinou 40 anos. Asa reinou 41 anos em Jerusalém. Porém, o nome da sua avó, a avó de Asa, era Maaca, filha de Absalão. E ela tinha tendência para a idolatria. Olha que situação. Asa fez o que o Senhor aprova. Olha a diferença. Já começou bem aqui a diferença, né? Asa fez o que o Senhor aprova. O que é algo muito bom, né? Asa fez o que o Senhor aprova. Tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. No caso, seu pai Roboão. Seu pai Abias, né? Abias e Roboão. Chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe. Eita, que ela perdeu a posição de rainha-mãe. Pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale do Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Isso porque houve algumas circunstâncias para Baasa tomar o lugar do filho de Jeroboão. Entendeu? Nós vamos ver isso nesse mesmo capítulo, mais adiante. Mas o que acontece aqui é o seguinte, é que eu vou adiantar logo para você entender, porque quando eu ler senão você não vai entender nada. Nadab, o filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel, mas no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, ele só reinou mais 2 anos. Entendeu? Jeroboão, depois de 2 anos que Asa está no poder, ele morre. E aí Nadab assume o trono. Como Nadab assumiu o trono, ele só reina mais 2 anos, durante o período do reinado de Asa. Então, ele provavelmente morre, foi assassinado no caso, né? No 4º ano do reinado de Asa. Só que esse Nadab, isso acontece com ele porque ele fez o que o Senhor reprovava, andando nos caminhos de seu pai Jeroboão, fazendo Israel pecar. Daí Baasa, filho de Arias, da tribo de Sacar, conspira contra Nadab e o mata na Filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiava. Então, durante a batalha, Baasa foi e matou Nadab, que era o rei. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Então, 2 anos depois que Nadab estava governando, no 3º ano do seu governo, ele acaba morrendo, se é que eu entendi direito isso aqui, né? Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Sacar, conspirou contra ele e o matou. Eu estou no verso 27. E o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Está vendo aí? Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Aí, do jeito que Deus havia dito que acontecia com Jeroboão, acabou acontecendo mesmo.
dos pertencentes a Jeroboão não deixou ninguém vivo, destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor, anunciado por seu servo, o silonita Aías. Veja você que situação, né? Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. É difícil isso, né? Difícil. O Facebook aqui saiu de cena. E eu vou tentar voltar de novo aqui com ele. Não sei se eu vou conseguir. Porque não está conseguindo transmitir direito. Vamos tentar aqui fazer com que dê para colocar de novo ele aqui. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos ver. Deixa eu escrever aqui o texto de novo. Israel antro e prostituição. Eu preciso montar uma equipe para fazer isso, porque aí nessas horas eles resolvem e eu continuo fazendo a minha parte aqui com tranquilidade, né? Mas paciência, a gente faz o que pode, né? Pode. Pronto. Vamos ver se a gente consegue entrar ao vivo aqui pelo Facebook de novo. Pronto, estamos ao vivo de novo pelo Facebook. O vídeo ao vivo está começando. Vamos ver se entra direitinho. Vai dar tudo certo. Muito bem. Olha só que situação. Repara. Nós paramos aqui no verso de 27, que eu estava dando explicação do verso anterior, que a gente chegou no verso 16 e 17, e Baasa já estava no trono aqui de Israel, né? E aí eu parei, abri um parênteses para poder fazer-nos entender o que está realmente acontecendo aqui. Nós estamos no Clube de Análise Bíblica online, estamos com o tema de hoje de Israel antes de conspirações, e estamos finalmente transmitindo ao vivo pelo Facebook, YouTube e Instagram. Essa é a segunda parte no Facebook, que a primeira acabou travando. Então essa é a segunda parte. E nós estamos aqui no verso, eu tentando explicar aqui, o que aconteceu para Baasa entrar no poder em Israel. Isso porque Abias, ele acaba sucedendo o seu pai Roboão no trono de Judá, no período em que Jeroboão era ainda rei de Israel. Quando Jeroboão morre, aí então esse Nadab, que era filho de Jeroboão, assume o poder. Mas no momento que Nadab assume o poder, ele só dura 2 anos, e quando está havendo uma guerra na Filisteia, em Gibeton, Baasa, que é general dele, acaba tomando o poder e o matando. Chegou nele aqui no Instagram, seja bem-vinda nele. E aí o matando. E quando ele o mata, assume o poder e mata toda a família de Jeroboão, cumprindo a profecia que Deus já havia dito a respeito de Jeroboão, por ele ter se desviado dos caminhos do Senhor. Então é por isso que Baasa assume o poder, entendeu? Então é por isso. Mas vamos voltar ao verso, a 1 Reis capítulo 15, verso 16 e 17, para a gente dar continuidade à história aqui de Asa, enquanto ele era rei de Judá. E ele foi um bom rei de Judá, diferente de Abias e Roboão, né? Então, entre Salomão e Asa, Roboão e Abias foram péssimos reis de Judá. Mas Salomão e Asa, agora, eles sintonizaram-se. Eles foram excelentes reis em Judá, apesar dos erros de Salomão, né? Assim como Davi errou, Salomão também errou. E parece que Asa, no final da vida, também erra. Mas eu vou deixar para contar a história completa de Asa no livro de Crônicas, que vai repetir a história dele. Aí lá vai dar mais detalhes. Mas aqui, aparentemente,
Salomão e Asa são bons reis em Israel. Mas vamos dar continuidade com o verso 15, o verso 16 e 17. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, agora rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Olha que maldade que ele fez. Então Asa ajuntou a prata e o ouro que haviam sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Ezion, rei da Síria. Vocês se lembram que Hadad fugiu quando Joabe atacou junto com Davi a Síria, e aí então com algumas famílias conseguiram se reerguer no Egito, ficaram lá e o faraó tomando conta deles, protegendo eles. Quando Davi morre e Salomão morre também, quer dizer, quando Davi morre, esse Hadad sai do Egito e volta para a Síria e assume o poder. E daí quando Salomão peca com a idolatria, ele se levanta contra Salomão, entendeu? Mas agora, o que Asa faz? Ele faz um pacto com Ben-Hadad, porque em algum momento Roboão se tornou amigo dele, entendeu? Se tornou amigo da Síria. E aí então, o que Asa faz? Ele pega alguns bens, algum patrimônio, né? Ouro, que havia sobrado no tesouro do templo e do seu palácio, confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Ezion, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Tá vendo? Então Roboão deve ter feito um tratado com eles. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca e todo o Quinerete, além de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tisa. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e ninguém foi isentado. E eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba, em Benjamim, e também Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos registros históricos do rei de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés, e quando descansou com os seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Josafá foi o seu sucessor. Quer dizer, o reinado de Asa, pelo menos aqui nesse capítulo, foi um bom reinado. Agora vamos ver o que acontece com Josafá, que sucede a Asa, né? O reinado de Nadab, rei de Israel. Parece que a história de Josafá nós só vamos ver de novo mais tarde, depois que Elias entra na história. Cadê? Vai demorar para Josafá aparecer aqui, viu? Josafá parece que alcança até o reinado de Acabe. Aí, ó, só no capítulo 22, o verso 41, aqui nós vamos ver a história de Josafá. Mas agora nós vamos concluir o capítulo 15 com a história do reinado de Nadab, rei de Israel, que não dura muito tempo. Aí vocês vão entender o que a gente tinha falado anteriormente. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Veja você que situação. Baasa, filho de Ahias, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão
dos pertencentes de Jeroboão não deixou ninguém vivo, destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor anunciada por seu servo, o sinonita Aías, o profeta Aías, né? Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Vocês lembram que no capítulo anterior, Jeroboão pediu para que sua mulher fosse conversar como é que é o nome? Fosse conversar com o profeta Aías para saber se Abias, o seu filho, ia viver ou morrer, porque estava doente. E Abias acaba morrendo mesmo. Mas quando a mulher chega lá, chega disfarçada, e o profeta diz para ela: não adianta você se disfarçar, porque eu sei muito bem quem é você. Eu sei quem é você. E pode dizer para Jeroboão que a família dele toda será destruída. E isso acaba realmente acontecendo com Baasa, né? Baasa destrói Jeroboão por completo. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. O reinado de Baasa, rei de Israel. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de todo Israel, em Tisa, e reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Então, a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani. Eu levantei do pó e o tornei líder de Israel, capítulo 16. Eu entrei logo no capítulo 16 porque a história faz parte. Eu levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo, mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar minha ira por causa dos pecados deles. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tisa, e seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. Ele mandou Baasa fazer aquilo, mas ele fez. E tornou-se rei de Israel, e Deus até aprovou ele como rei de Israel. Mas, pela idolatria que ele praticou, ele ia acabar pagando em juízo contra o que ele fez contra Jeroboão, e também pela sua própria idolatria, que foi pior do que a de Jeroboão, entendeu? Então, qual é a moral da história de hoje? A moral da história é a seguinte: é que o capítulo 15 mostra que aqueles que foram contra Deus não duraram muito tempo no trono, nem de Judá, nem de Israel. Já o rei Asa, que voltou-se para Deus, durou 41 anos. Nos dias de hoje, nós precisamos entender o seguinte: não é diferente conosco, não. Quando você vê a frase serão destruídos, cadê? Os pertencentes, cadê? Eu levantei do pó e eu tornei líder de Israel, é o que Anani diz para Baasa, o meu povo, mas você andou os caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar minha ira por causa dos pecados deles. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate. Aí essa frase eu queria mostrar: cães comerão os da família de Baasa que morreram na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Esse termo é para fazer entender que a morte deles seria uma morte triste, seria uma morte vergonhosa, seria uma morte amaldiçoada. E nos dias de hoje não é muito diferente, porque todos aqueles que forem de encontro à vontade de Deus terão uma morte amaldiçoada, uma morte sem salvação. Isso é uma morte amaldiçoada, é uma morte realmente terrível. Mas aqueles que morrerem por ocasião da volta de Cristo será pior ainda, porque não suportará o sopro da glória de Deus, entendeu? Mas, em síntese, a questão é a seguinte: aqueles que forem de encontro à vontade de Deus sofrerão juízo da morte, e morte eterna. Aqueles que fizeram a vontade de Deus viverão a vida e vida eterna, entendeu? Então é isso. Vamos orar
para Deus nos abençoar e concluirmos a nossa história de hoje. Querido Deus, abençoa nossos internautas e permite que a Tua graça recaia sobre cada um deles. Toma-os em Tuas mãos e ajuda-os a entenderem o quanto vale a pena se manter firme. E diferente de Baasa, que destruiu a família de Jeroboão, ajude-nos e também ajude-os a fazerem a diferença também em suas vidas, como Salomão e Asa, e como Davi também. E mesmo caindo, mesmo pecando, mesmo sofrendo, caindo em tentação, que consigam também se levantar como Davi se levantou, como Salomão se levantou. E ajude-os a fazer a diferença em suas vidas, para estarem prontos na Tua vida com o Seu voltar. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Muito bem. Deus abençoe todos vocês. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço forte no coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Então, tchau para a turma do Facebook. Tchau. Tchau para a turma do YouTube. E tchau para a turma do Instagram.